Vamos chamar agora a nossa entrevistada, então. A Grande Verdade, entrevista. Olha, fiquei atrás dela um tempão, demorou para conseguir, porque a agenda dessa pessoa é muito complicada, ela tem muitos compromissos, dá muitas entrevistas, ela só fala com a Globo News e com a gente. Olha o nível. Opa! Você vê que não é qualquer um que tá vindo aqui hoje, hein? Ela é professora, antropóloga, professora na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana da Fundação, e é uma das maiores especialistas no que é a direita no Brasil de hoje. Ninguém melhor do que ela para ajudar a gente a entender o que é o bolsonarismo. Eu estou falando da professora Isabela Calil. Tudo bem, Isabela? Você está nos ouvindo? Bem, Aldrin. Estou sim, tudo bem. Boa tarde, Aldrin. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, Isabela? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Estava muito afim de conversar com você. Vi entrevistas suas aí, trabalhos seus muito bacanas. Você tem a capacidade de explicar coisas que parecem inexplicáveis. E a gente precisa de alguém assim para ajudar a gente a entender, né? O que passa na cabeça dos bolsonaristas, Isabela? Ontem a gente fez um programa sobre as manifestações de sábado, 1º de maio, que você deve ter acompanhado. Um monte de gente na rua, pedindo intervenção militar, pedindo para fechar o STF. Vamos lá, você que estuda o bolsonarismo, a cabeça da direita há tanto tempo, já escreveu inúmeros artigos sobre o assunto. O que é o bolsonarismo? O que o bolsonarista quer, Isabela? A primeira coisa em relação ao que é o bolsonarismo é que é um fenômeno múltiplo, né? E que ele inclusive, ele está além de questões que estão relacionadas às eleições ou questões partidárias, né? Para algumas pessoas, isso que a gente tem chamado de bolsonarismo, que é uma denominação até provisória, digamos assim, de um fenômeno que tem acontecido no Brasil e que está para além, né, do próprio Jair Bolsonaro, mas para algumas pessoas isso virou uma espécie de estilo de vida, né? Então, para algumas pessoas isso é lazer, é forma de sociabilidade, é maneira de se relacionar, de estar no mundo, né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria é que é um fenômeno que ele é múltiplo. Você tem diferentes perspectivas, diferentes tipos de leitores, diferentes segmentos, mas que ele transcende o fenômeno da política. Ele também é um fenômeno social mais amplo, que está para além da questão eleitoral em si. É isso que eu diria de maneira bem resumida. No sábado, a gente viu uma série de manifestantes querendo, então, uma intervenção militar, né? E eu vejo muitas pessoas achando que ali, com uma intervenção militar, o Brasil pode ficar melhor. Eu queria saber de você, existe um golpe do bem, uma intervenção militar do bem? Existe alguma coisa nesse sentido para essas pessoas pensarem dessa forma? Bom, não existe intervenção militar do bem, golpe militar do bem, né, obviamente, mas acho que tem uma questão que fazendo pesquisa sobre essa temática e anos conversando com algumas pessoas que inclusive nem eram antes de serem bolsonaristas, né, você tem determinados grupos que já defendem, né, e aí eles nem usam tanto o termo intervenção militar, mas eles falam, né, sobre a utilização do artigo 4.2, isso antes, inclusive, deles passarem a apoiar o Bolsonaro, então uma ideia anterior, inclusive, à própria candidatura do Jair Bolsonaro. Mas o fato é que esses grupos que se auto-intitulam intervencionistas, eles têm uma coisa que é muito... que a gente tem que prestar muita atenção, que é a seguinte: eles dizem que a intervenção militar ou qualquer outra suspensão da ordem democrática, ela seria para ter mais democracia. Então, entre esses grupos, há um discurso de que a gente estaria numa situação de exceção no Brasil, e aí, ao longo dos anos, isso vai mudando. Tem exceção porque o Partido dos Trabalhadores poderia reeleger o Lula num 3º mandato. Tem exceção agora por causa da Covid. Tem exceção porque os governadores são autoritários. As justificativas são diferentes. Mas o fato é que o que há em comum nessas narrativas? É a ideia de que muita democracia não é bom. Então aí, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso, a ideia de que democracia demais não é bom em nenhum lugar. E a outra coisa está relacionada com a ideia de que se suspenderia a ordem democrática para repor a democracia. Então esses grupos, eles não dizem abertamente que eles querem ficar num contexto ditatorial, ou que eles querem uma ditadura, ou que eles querem o fim da democracia para sempre. É o contrário, eles usam a democracia como uma justificativa para pedir o fim da democracia. Por mais contraditório que isso possa parecer. Uma loucura, né? Olha, pode fazer a pergunta. Professora, eu estava lendo essa semana uma entrevista do John Lydon, ex-Johnny Rotten, fundador dos Sex Pistols,
e ele diz que foi a direita que inventou a cultura do cancelamento. Você acha que o negacionismo é uma cultura do cancelamento? São duas coisas, né? A primeira, o debate do que a gente chama de cultura de cancelamento, como ele foi conhecido, ele nasce nesse debate nos Estados Unidos. E ele está muito relacionado a uma discussão que gera uma série de reações, então, que é a seguinte: quando você diz, por exemplo, que uma pessoa adotou uma postura racista, e aí a ideia de cultura de cancelamento, como ela está colocada hoje, ela tem servido, ainda que inicialmente ela tem uma outra história, ela tem servido como justificativa para dizer que as pessoas não podem falar nada no espaço público, então não pode mais ser racista, porque aí vira cultura do cancelamento. Não pode mais ser homofóbico abertamente, aí vira cultura do cancelamento. Então, o debate que se tem hoje, da maneira como ele está colocado, tende a chamar de cultura de cancelamento ele serve para qualquer coisa, serve tanto para interditar debates de direitos ou para, inclusive, de crimes, né? Então, homofobia, racismo, como ele serve para a justificativa de que você não pode dizer nada publicamente. Então, o termo cultura de cancelamento, ele significou tanta coisa já, que ele agora está muito esvaziado, né? Então, ele serve tanto para uma coisa quanto para outra. Mas, de qualquer forma, o negacionismo, eu acho que é diferente da questão da cultura do cancelamento. O negacionismo tem uma outra perspectiva. Então, por exemplo, quando você acredita, né? Então, a gente acompanhando agora, todo mundo vendo a fala do ex-ministro Mandetta, né? Então, o que o Mandetta está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que ele se baseou, pelo menos é o que ele está dizendo, que ele se baseou em ciência para tomar determinadas decisões à frente do Ministério da Saúde. O que seria o negacionismo? É quando você, ao invés de ouvir a ciência, ainda que a ciência tenha muitas questões, a ciência não é uma verdade absoluta, né? Mas ao invés de você se basear pela ciência, você se baseia, por exemplo, vou dar um exemplo que apareceu na nossa pesquisa, teorias conspiratórias. Então, teorias conspiratórias, acho que todo mundo aqui já ouviu uma teoria conspiratória e suas variações, de que ao tomar a vacina contra a Covid-19, um microchip vai ser implementado no nosso corpo, e aí as teorias variam, tá? Ele vai ser comandado pelo 5G, tem gente que diz que é o Bill Gates, tem gente que diz que é a China. O procedimento do controle do chip pode variar, mas é a perspectiva de que tem um controle do corpo da população, usando a pandemia como desculpa para esse controle. Então, há teorias que dizem que a pandemia nem existe. Há um tipo de negacionismo que diz, nós nem estamos vivendo uma pandemia, né? As pessoas estão morrendo de outras causas, caixões estão sendo enterrados vazios, e que, na verdade, tudo isso é uma conspiração. As justificativas variam, ou a conspiração da China, ou a conspiração comunista, ou dos globalistas, ou do Jorge Soros, enfim, tem uma variedade de explicações que estão fazendo isso. Então, quando você deixa de basear uma decisão na ciência, por mais que a ciência seja falha, a ciência se modifica, não tem resposta para tudo, não há consenso, e você passa a acreditar em teorias conspiratórias, isso é uma forma de negacionismo, por exemplo. Professora, eu ouvi aqui muito atentamente a sua fala sobre essa questão aí de teórica, mais ou menos, do que é esse fenômeno, e eu queria que a senhora, e até para trazer para os ouvintes isso, que é uma percepção que a gente teve, que eu estava tendo uma conversa, inclusive, sobre isso ontem, é que quando a gente fala do bolsonarismo, a gente transcende mesmo a política até nos relacionamentos. Então, isso tem afetado a vida social das pessoas de uma maneira tão profunda, porque quando você conhece alguém que se posiciona publicamente bolsonarista, você já acredita a essas pessoas, algumas características do presidente ou desse movimento, né? Então, esse cara ele é intolerante, esse cara então ele é homofóbico, essa pessoa então tem uma postura que trabalha com racista, por exemplo. Isso. Então, assim, é essa questão mesmo de colar na pessoa esse estigma mesmo de olhar e falar, não, então se ele fala que ele é a favor, se ele fala que ele apoia, ele traz com ele todo esse DNA, vamos dizer assim, dessa corrente. É essa a lógica? Tem uma coisa muito perversa dessa história, né, que acho que retoma aquilo que eu falei no começo, né, que o que a gente chama de bolsonarismo, isso é um conceito que a gente analiticamente está construindo isso para entender como isso está acontecendo à medida que a gente tem, que as coisas estão acontecendo no mundo social. Mas, de qualquer forma, eu comecei falando que o que a gente chama de bolsonarismo, na verdade, ele está para além da política. Então, não é mais só a questão do voto em si, em quem você votou. Mas ele, para algumas pessoas, para uma quantidade pequena de pessoas, mas para algumas pessoas, isso já virou um estilo de vida, né? Mas, de qualquer forma,
O que é o perverso dessa história? Ao longo da pesquisa que a gente fez, que foi a principal pesquisa sobre o apoio e a candidatura ao presidente Jair Bolsonaro, nós identificamos na pesquisa 16 segmentos, 16 tipos de eleitores, 16 perfis eleitorais. E esses perfis com motivações muito variadas. Olhando essa variedade de perfis, hoje, em 2021, falar isso é óbvio, né? Até porque a gente já falou muita coisa sobre a pesquisa, já mostrou, já outras pessoas também passaram a produzir pesquisa, mas o fato é que quando a gente dizia isso, em 2017, não era tão óbvio, porque se tinha a impressão de que todo mundo que ia votar no Bolsonaro, ou que pretendia votar no Bolsonaro, tinha um perfil, então todo mundo era daquela forma. O que a gente sabe, olhando a pesquisa, olhando os dados, inclusive diferentes pesquisas que apareceram depois, a gente vê que tem uma multiplicidade de grupos que apoiam por razões diferentes. Então, há pessoas, por exemplo, que votaram no Jair Bolsonaro e que são de extrema direita. Há eleitores que votaram no atual presidente Jair Bolsonaro e que não são de extrema direita. Então tem gente que queria mais democracia e votou porque achou que esse era o projeto. Tem gente que queria a proteção das mulheres, queria um presidente, um candidato que respeitasse as mulheres, que tivesse mais ações na escola pública, enfim, ou que fosse anticorrupção. As motivações foram variadas. Então não dá para dizer, não dá para a gente cravar e dizer que todo mundo que votou no Jair Bolsonaro é de extrema direita, por exemplo, né? Então acho que essa é uma questão. Pesquisas que ajudam a gente a entender quais foram as motivações e por que esse apoio ele persiste ou ele se modifica são importantes, porque as pessoas não são iguais, elas têm motivações diferentes. Do ponto de vista do liberalismo, e aí eu estou falando mais do aspecto filosófico da coisa e não do liberalismo econômico, que é um resumo apenas dessa face. É utopia de querer restringir o que os outros pensam. O que eu quero dizer é que querer restringir, por mais absurdo que seja, como o outro pensa, é uma utopia. Então a gente vê, e não é de hoje, muita gente falando, propagando ideias absurdas. Isso, na minha visão, não é exclusividade desse movimento que a gente chama hoje de bolsonarista. Do outro lado, uma das linhas argumentativas recentes é que as democracias hoje elas morrem não vinda de golpes militares abruptos, mas sim de governantes que caminham gradualmente para um autoritarismo. Eu queria entender um pouco melhor como que a gente concilia as duas coisas, como que a gente permite ao mesmo tempo que as pessoas falem absurdos e a gente possa verificar isso e ficar mais fácil de identificar, inclusive vindo, na minha opinião, do próprio presidente, e ao mesmo tempo não caminha em passos graduais para algo mais autoritário, como infelizmente El Salvador vem vivendo recentemente. Esse acho que é o grande dilema das democracias hoje, né? E não só das democracias, mas da convivência, né, entre pessoas, a convivência social, que é a seguinte. Tem um debate que eu acho que ajuda a gente bastante a entender, que ele está relacionado à questão, quando a gente vai olhar, por exemplo, grupos neonazistas. Eu não estou falando de alguém que a gente diz que é neonazista, não, estou falando de grupos que efetivamente usam publicamente a suástica, que fazem manifestações que são, assim, as próprias pessoas dizem, isso é uma manifestação neonazista. Enfim, idolatram Hitler, coisas desse tipo. Se a gente vai olhar hoje, eu vou pegar o exemplo de 2 contextos, tá? Na Alemanha pode fazer isso? Não pode. Nos Estados Unidos pode? Pode. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem 2 situações que são de lidar com uma questão histórica, que é a seguinte: como pacto social, a gente como sociedade, a gente vai permitir que tenha uma manifestação que seja contra a democracia e que seja a favor da ditadura? Isso tem implicações, né? Sim ou não? Eu confesso que, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre essa temática, eu tinha uma perspectiva mais, digamos, de achar que deveria se ter mais espaço na cena pública, inclusive para algumas demonstrações que ficavam ali no limite daquilo que é antidemocrático ou não. Com o tempo, né, e vendo quanto o impacto disso na cena pública, eu passei a repensar, inclusive, a minha perspectiva, que há um risco da gente
como sociedade, aceitar manifestações antidemocráticas. Por quê? Porque você tem um crescente. Hoje ela começa pequena, aí ela aumenta, e de repente não é só manifestação, de repente não é só mais uma fala expressa a gente viu isso no Brasil, não é só uma fala expressa dizendo assim, o STF tem que fechar. Isso sai da ordem do discurso e a gente começa a ter algo que, assim, grupos em frente ao STF, fogos de artifício contra o STF. Se a gente, como sociedade, como pacto social, a gente não para isso, a gente não barra isso, a gente entra numa situação que a gente permite uma manifestação contra a democracia e vai chegar uma hora que a gente vai esvaziando a democracia. As democracias, elas não estão se esvaziando só por conta de manifestações de grupos autoritários. Tem uma série de questões, inclusive até a perspectiva de esvaziamento da coisa pública, do que é governo, do que é Estado, do que é público, em prol do livre mercado, por exemplo. Então, o mercado deve decidir, o Estado tem que ter menos regulação. Tem diferentes coisas que vão esvaziando a democracia, como um fenômeno recente que não está acontecendo só no Brasil. Mas o fato é que, especificamente falando dos ativismos, é sempre um risco. Por quê? Quando é que a gente vai achar o limite daquilo que é tolerado e aquilo que não é tolerado? Como analista, olhando para o caso brasileiro, eu acho que a gente, no caso do Brasil, a gente tolerou determinados discursos que não poderiam ser tolerados. Então, vou dar um exemplo, tá? Uma manifestação que eu participei, por exemplo, e que tinha uma imagem de um boneco, um homem negro sendo enforcado. Isso não deveria ser admissível na cena pública. Isso é crime, isso não poderia ter sido aceito. E o que vai acontecendo? Hoje é estranho, aí chama atenção, depois nem tanto, aí chega uma hora que a gente vai normalizando situações absurdas, né? E isso acontece também com as instituições. Tanto que, quando eu comecei a fazer pesquisa, eram grupos muito pequenos, muito marginais, que pediam intervenção militar. Hoje, isso está corrente. A manifestação do dia 1º, o conjunto de manifestações, tinha uma frase ali que era eu autorizo, que dizia eu autorizo o voto impresso e auditável. Mas o que está nas entrelinhas? Se for necessário, eu também autorizo um golpe militar ou qualquer outro tipo de golpe. Então, a gente saiu de uma dimensão que era pequena para uma coisa que foi aumentando, né? Por quê? Porque socialmente a gente não pôs barreiras para isso, né? Eles não assumem isso, né, Isabela? Mas no fundo é óbvio que é isso que eles estavam autorizando. É muito interessante essa gradação que você explicou aí muito bem, porque aí, usando agora também um exemplo do Eduardo Bolsonaro, que comemorou o golpe que foi dado lá em El Salvador. O Eduardo Bolsonaro, se a gente for ver um histórico dele, das declarações dele nos últimos anos, ele fez uma referência ao AI-5 num programa de YouTube, no canal da Leda Nagli, em 2019, ele fez uma outra referência numa palestra dizendo, olha, o STF a gente fecha com cabe 2 soldados. São frases que vão sendo disparadas com uma frequência calculada, eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, e tem esse objetivo aparente de construir essa normatização que você usou aí, que você explicou, de coisas que não deveriam ser aceitas, mas que vão sendo trazidas para a agenda pública, não é isso, Isabela? Estou falando besteira? Não, acho que tá corretíssimo. Eu vou pegar a sua ideia e vou traduzir ela visualmente, que é a seguinte. Primeiro, né, essas falas, que tem uma coisa também que é difícil, que assim, a gente estudando, enfim, há muitos anos esse fenômeno, a gente vai entendendo que tem determinadas falas que elas servem ou para causar repulsa no campo adversário, então elas servem de isca mesmo. Então você vai e joga uma coisa absurda, porque aquilo vai causar polêmica, aquilo vai ser repercutido, e aí chega uma hora que tem mais gente crítico do Bolsonaro, falando do Bolsonaro, do que os próprios apoiadores. Então isso é uma coisa. A outra coisa, existem determinadas falas que elas aparecem que é para quando tem alguma coisa muito séria acontecendo, e aí você fala alguma coisa para distrair, e aí ninguém vai falar daquela coisa séria e vai falar sobre aquela distração. Como a gente genericamente chama de cortina de fumaça. Existem falas que são diferentes, elas são falas testes. Então, para que elas servem? Elas servem para alargar essa barreira daquilo que é socialmente aceitável. Eu vou explicar. É como se fosse o seguinte: imagina que a gente tem um elástico, né? E aí você quer chegar naquele elástico até um lugar mais longe.
Mas não dá para você ir de uma vez. Então o que você faz? Uma hora você vai para ver se o elástico ele aguenta. Aí ele aguentou, você volta. Aí de repente você vai de novo, você vai mais com o elástico para ver se ele segura. Então chega uma hora que se você vai fazendo isso, o que vai acontecer? Vai esgarçar esse tecido e vai chegar uma hora que ele não volta mais, né? Então não tem como voltar ao estágio anterior. Por quê? Porque ele já se esgarçou. Então tem algumas dessas performances que elas são testes. Tem uma outra coisa que acontece é quando, na verdade, não é nem teste, nem cortina de fumaça, e nem outra coisa, mas que é acenos específicos para determinados grupos, para determinados apoiadores. Então, o que você faz? Você dá determinados acenos, né, para lembrar, olha, a gente está aqui, eu estou me comunicando com esse grupo específico, mesmo que seja em forma de código. Então, existem diferentes estratégias comunicacionais, né, que são utilizadas. Mas o fato é que a gente tem que pensar que a vida social, ela tá viva, ela não é estática, então ela é como um elástico. Tem uma hora que a gente vai esgarçando, e aí o risco é a gente não conseguir, da gente esgarçar a vida social de uma determinada forma, que a gente pode ter dificuldade de voltar ao estágio anterior ou não voltar. O elástico não volta mais ao normal, é isso, né? É isso que se chama esterese. Esterese é o estresse de materiais em engenharia, esterese. Ô, Isabela, você ficou impressionada? Como é que você viu as manifestações do dia 1º de maio? Você achou normal o número de pessoas que você viu nas ruas? Uma coisa que deu para perceber é que eles são organizados, né? A convocação se deu nas redes sociais e todos atenderam de forma bem organizada. Qual que é a tua avaliação especificamente desse evento? Bom, quando a gente faz... tem gente que às vezes pergunta, como é que vocês fazem pesquisas e manifestações? Ou pessoas que às vezes têm relatos, falam, eu fui numa manifestação e eu vi, a pessoa conta, eu contei, não tinha muita gente, tinha, sei lá, 500 pessoas. Mas como é que a gente faz pesquisa, efetivamente? A gente faz da seguinte forma. Primeiro, as pesquisas, né, os eventos eles sempre têm antecedentes. Então, o que são os antecedentes? Como é que marcou, quem puxou, quem marcou, por que a motivação. Então, quando, na verdade, a gente foi vendo a montagem desse evento, desde o momento em que o presidente vai até um programa de televisão amplamente conhecido, e aí ele se posiciona de uma forma que é muito, inclusive, parecida com a forma como ele se posicionava alguns anos atrás, que é de usar o humor, de colocar com uma foto, né, a CPF cancelado, que é um quadro do programa. Então, ali você já começou uma espécie de convocação. Então, essa convocação ela se inaugura, de uma certa forma, com essa aparição pública do presidente. De qualquer forma, acompanhando essa mobilização, como que a gente faz pesquisa efetivamente? Então, primeiro, eu acho que só dá para dizer uma coisa sobre um evento público, como manifestações públicas, protestos, se você chega no começo e você sai no final. Por quê? Porque tem pessoas que, inclusive, foram até as ruas, e aí foram de manhã, o ato começa cedo, e aí contou o número de pessoas, eram relativamente pequeno, vamos falar desse relativamente, mas relativamente pequeno. Só que o que acontece? Manifestações de rua, elas podem, em um dado momento, em uma questão de uma hora, elas aumentarem em 5 vezes de tamanho. Daí a importância de você ter diferentes pesquisadores olhando em diferentes lugares e acompanhar a progressão do evento ao longo do tempo. Então, essa é uma questão. De qualquer forma, a questão é a seguinte, no caso, eu acompanhei a cidade de São Paulo, no caso da cidade de São Paulo, foi muito maior do que eu previa. Então, eu imaginei que a gente pudesse ter manifestações que seriam significativas, e aí lembrando que na pandemia, mais que 2 pessoas juntas já é uma aglomeração, então tem a questão também da pandemia. Então, o que acaba acontecendo é que a gente já tinha coberto uma manifestação, que foi a do dia 15 de março do ano passado, que ela tinha uma convocação maciça, muito maior inclusive que a desse ano, teve uma convocação muito forte nas redes sociais e em outros contextos, e efetivamente nas ruas você teve a rua um pouco mais esvaziada. Nesse caso, sim, eu me surpreendi. Eu achei que o número de pessoas que tinham, nem tanto no Rio de Janeiro, nem tanto em outros lugares, Belo Horizonte, mas Salvador, mas no caso de São Paulo, eu achei que o número de pessoas, ele me surpreendeu. Ele era maior do que eu imaginava. Ô, Isabela, eu queria que você voltasse mais vezes aqui. Foi uma aula que você deu aqui pra gente, mas não pode demorar tanto assim, Isabela. Você tem uma agenda muito difícil.
Então, deixa eu explicar o que aconteceu. É que eu estou fazendo pesquisa, né? Então, como a gente estava fazendo campo, né? Então tá um pouco difícil conciliar, né? Com o campo, efetivamente, né? Até porque está acontecendo a CPI e tal, né? Mas bom. Só marcar que eu volto. Por favor, vou marcar sim. Isabela Calil, você quer deixar suas redes sociais, Isabela? Eu uso mais o Twitter, Calil_Isabela. Calil com K e L no final. Muito obrigado, viu? Isabela Calil, professora e antropóloga da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falou com a gente aqui. Obrigado, Isabela. A Grande Verdade.